Estamos de volta aqui no segundo dia do Fórum Brasil, promovido pelo Instituto Lado a Lado pela Vida. É com muito orgulho que a gente anuncia que já temos 1.632 pessoas online assistindo a essa programação, que conta hoje com convidados internacionais. Ontem, no primeiro dia, nós debatemos o câncer, hoje, no segundo dia, as doenças cardiovasculares. E a gente está de volta para dar sequência agora com um workshop na nossa programação. É um workshop sobre as valvopatias e o impacto no futuro das novas gerações. Para iniciar mais essa sessão, temos a participação de convidados muito especiais do Brasil e do exterior. Então, para você que está nos assistindo, a gente tem um botão, tá, para uma tradução simultânea. Para você que está assistindo do computador, vai aparecer no seu computador, na sua tela, no alto, à sua esquerda, vai aparecer um botão, onde você vai poder ouvir a tradução simultânea em português. Para você que está nos assistindo pelo celular, vai aparecer um botão no alto também da tela do seu celular, para você poder ouvir em português. Para começar essa sessão, então, agora, a gente vai ouvir o CEO do Global Heart Hub, Neil Johnson. É uma entidade que tem o Instituto Lado a Lado pela Vida como único representante do Brasil. Hi, greetings from the Global Heart Hub. My name is Neil Johnson, and I'm speaking to you from Ireland, that little emerald island on the western edge of Europe. On behalf of the Global Heart Hub, I'm delighted to send best wishes to our affiliate in Brazil, Lado a Lado. We wish your Brazil Forum on Cancer and Cardiovascular Diseases every success. Let me introduce you to the Global Heart Hub. We are, in fact, an umbrella organization of international heart patient organizations, coming together to give a voice to all those living with or affected by cardiovascular diseases. One of our aims is to create a united voice, to raise awareness of heart disease, and to advocate for the best possible care pathway from early detection to early diagnosis, timely treatment, and rehabilitation. One thing we all know is that heart disease affects people in every country in the world. Different countries face different challenges in tackling this disease, giving rise to unequal access to care and treatments. But by creating a united international voice for heart patients, we hope to be able to highlight these inequalities and to bring pressure to bear in securing the best possible outcomes for every patient. We have benefited greatly from our relationship with Lado a Lado, and their contribution to our patient councils on heart valve disease and heart failure have been hugely valuable. By sharing our experiences and best practices, we all learn from each other, and this helps us all do so much better for heart patients everywhere. Congratulations, Lado a Lado, for organizing the Brazil Forum and for discussing cancer and cardiovascular disease. Both these diseases share common risk factors, but more importantly, the emerging field of cardio-oncology needs greater patient involvement. This is something the Global Hub intends to engage with in our future plans. From all of us here in the Global Heart Hub, we wish you a great meeting. Goodbye.
Goodbye. Nós ouvimos, então, Neil Johnson, ele que é CEO do Global Heart Hub, e muito bacana ouvir esse reconhecimento do trabalho do Instituto Lado a Lado pela Vida, esse trabalho que é importante também saber mais e ouvir mais sobre essa troca de conhecimento e de experiências. As valvopatias, ou doenças das válvulas cardíacas, elas provocam o mau funcionamento de uma ou mais das 4 válvulas do coração. E, no Brasil, devido à pobreza, as más condições de moradia, o acesso limitado à saúde, essa doença atinge principalmente os jovens, devido aos desdobramentos da febre reumática. Atualmente, são cerca de 30 mil casos de febre reumática aguda. Esses 30 mil casos são diagnosticados no país e 1/3 das cirurgias cardiovasculares aqui realizadas deve-se às sequelas da cardiopatia reumática, que é um importante problema de saúde pública. Já na Europa e nos demais países desenvolvidos, o envelhecimento é a principal causa dessa doença, que atinge 1 em cada 8 pessoas com mais de 75 anos em estágios moderado a grave. Então, a gente inicia aqui o workshop com a apresentação da cardiologista Ariane Macedo, ela que é membro do Comitê Científico do Instituto Lado a Lado pela Vida. Ela é diretora da Sociedade Brasileira de Trombose e Hemostasia. Ela também é vice-presidente do Grupo de Estudos de Cardio-Oncologia da Sociedade Brasileira de Cardiologia Médica, dos ambulatórios de cardio-oncologia e de valvopatias da Santa Casa de São Paulo, que vai traçar aqui o panorama da doença no Brasil. Na sequência, nós vamos ouvir 2 convidados internacionais, ambos são afiliados do Global Heart Hub, a entidade que nos foi apresentada pelo Neil Johnson. Do México, a gente vai receber o Carlos Castro, que é presidente da PACO, Pacientes de Corazón, e fundador da associação Ali, uma organização que promove a cultura da doação de órgãos, oferecendo assistência financeira aos mexicanos que não têm assistência médica, para que eles tenham acesso aos tratamentos para transplante ativo. Um ativo influenciador de políticas públicas em seu país, ele também atua nas causas das doenças renais e cardiovasculares. Nós vamos ouvir ainda o Will Woan. Ele é coordenador do Conselho de Valvopatias, do Global Heart Hub, e que também é CEO do Heart Valve Voice, do Reino Unido. O sistema de saúde britânico, o NHS, tem sido fonte de inspiração para o nosso SUS. E o relato que ouviremos dele poderá nos indicar caminhos possíveis para o enfrentamento da doença no Brasil. O Will trabalhou 12 anos no Big Lottery Fund. Ele criou um grupo de advocacy para as valvopatias em Westminster e coordenou uma série de relatórios sobre políticas públicas com o propósito de oferecer acesso ao tratamento da doença aos pacientes no Reino Unido. Ele participou da criação do Heart Valve Voice nos Estados Unidos, Canadá, na Itália e no Japão. E essa programação fantástica não para por aí. Vão se juntar a nós 2 convidados super especiais para o debate, que vai ter a meditação da doutora Ariane Macedo, que são o Dr. José Armando Mangione, membro do Comitê Científico do Instituto Lado a Lado pela Vida, cardiologista e intervencionista da Beneficência Portuguesa de São Paulo e do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Ele também é presidente da Sociedade Latino-Americana de Cardiologia Intervencionista. O Dr. Mangione tem apoiado o Instituto desde a primeira ação no tema das valvopatias. E, completando esse super time, está com a gente o Dr. Fabio Gaiotto, cirurgião cardiovascular, coordenador dos programas de insuficiência cardíaca e transplante cardíaco do INCOR de São Paulo e do Hospital Albert Einstein. Ele também é cirurgião cardíaco da Beneficência Portuguesa, que nos honra com a sua primeira participação em um evento do Instituto e que a gente espera que seja o início de um longo relacionamento. Doutora Ariane, por favor, o espaço é seu pelos próximos minutos. Muito obrigada a todos vocês por estarem conosco. Boa tarde a todos. Muito obrigada, Guta, pela introdução, que já deu, inclusive, um preview, aí, uma previsão do que a gente vai falar. Muito obrigada. Muito obrigada novamente a Marlene e a toda a equipe da Lado a Lado por me honrar com essa oportunidade de estar aqui falando sobre um assunto tão importante, tão prevalente na nossa população brasileira, mas também no mundo. Me foi dada a missão de falar um pouco sobre o cenário Brasil das valvopatias. Eu sou cardiologista, sou médica do SUS, trabalho na Santa Casa de São Paulo e também trabalho na Rede Dó São Luís. Portanto, eu vou poder traçar um pouco, junto com os demais colegas, do nosso cenário da população atendida pelo nosso sistema único e também atendida pelo sistema privado. Então, eu vou começar a compartilhar a minha tela e começar a minha apresentação.
Bom, como já foi bem introduzido pela Guta, eu vou falar um pouco sobre as doenças valvares. Como nós traçamos aqui, nós temos aqui um público bem heterogêneo de colegas médicos, especialistas, cirurgiões, mas também uma população interessada no tema, mas que não compartilha do dia a dia do tratamento das doenças valvares. Eu vou traçar um cenário global sem detalhar de maneira muito específica na complexidade das valvopatias, que sem dúvida é uma área fascinante, mas muitas vezes um pouquinho difícil de ser digerida em relação às complexidades e às nuances que existem nas valvopatias. Então, a primeira questão importante é a gente entender que as válvulas cardíacas, as 4 válvulas que nós temos no coração, elas são fundamentais para o funcionamento eficiente do sistema cardiovascular. E o paciente que apresenta diversos tipos de doenças valvares, a doença cardíaca valvular é um dos principais componentes de perda de qualidade de vida, da função física, qualidade de vida e longevidade da população mundial. A prevalência dessa doença está crescendo no mundo, tanto como uma consequência da melhoria da sobrevivência da população, dando oportunidade que esses pacientes envelheçam e desenvolvam as doenças valvares relacionadas ao envelhecimento do sistema cardiovascular. Apesar de haver esse envelhecimento da população, graças às nossas estratégias de prevenção, de melhora dos diversos tratamentos, a gente ainda tem que lidar com a dificuldade de diagnóstico e tratamento precoce dessas patologias valvares. A epidemiologia dessa doença varia muito no mundo inteiro, e aqui a gente vai ter a oportunidade de ouvir com os demais colegas a experiência da Europa e a experiência dos nossos países aqui vizinhos da América Latina. Então, isso varia muito decorrente não só do status econômico que esses países e essas populações vivem, pois nós temos doenças relacionadas diretamente ao baixo nível de desenvolvimento econômico, em que doenças infecciosas preveníveis causam a grande maioria das valvopatias preveníveis na população. Mas também a gente, hoje, está em países em que a sobrevivência tem aumentado e a população de países de maior índice de desenvolvimento econômico compartilham também desse aumento do crescimento das valvopatias pelo envelhecimento da população. Então, nós temos 2 cenários muito distintos em relação à prevalência dessas doenças valvares, mas que, de maneira geral, faz com que a gente tenha um olhar direcionado para essa doença, uma vez que a sua incidência aumenta com o passar do tempo. Esse é um dado bem recente, que foi publicado mês passado na Nature Review Cardiology, que é uma das nossas principais revistas médicas da cardiologia também, em que se faz uma avaliação da prevalência global das 3 principais formas de valvopatias, de doenças valvares. Então, nós temos as doenças valvares reumáticas, aqui eles vão falar também sobre a doença da calcificação aórtica, que seria uma doença degenerativa, e também da doença da válvula mitral, relacionada também aos problemas funcionais dessa válvula. Como eu disse, não vou entrar em detalhes em relação às características fisiopatológicas dessas doenças, mas o que eu chamo a atenção aqui nesse quadro, em que se mostra a prevalência por 100 mil habitantes da doença cardíaca reumática, é que quanto mais baixo o índice de desenvolvimento econômico desses países, maior é a prevalência dessa doença, podendo chegar em países da África até a mais de 1.250 casos por 100 mil habitantes. Vejam que nós aqui no Brasil estamos na faixa em torno de 750 a 1.000 casos de prevalência na nossa população para cada 100 mil habitantes. Quando a gente vai para doenças relacionadas ao envelhecimento e a calcificação, a doença relacionada à progressão da idade, a gente vê que esse cenário muda, fazendo com que em países de alto índice de desenvolvimento econômico, a gente tenha uma prevalência maior dessas doenças relacionadas ao envelhecimento da população do que quando a gente observa na população de países de baixo desenvolvimento econômico. E quando a gente fala das doenças degenerativas também, e aí abordando uma população de pacientes também
que desenvolve as valvopatias relacionadas às doenças cardiovasculares e também ao envelhecimento, novamente a gente vê uma discrepância em relação aos dados da doença reumática, atingindo países de alto nível de desenvolvimento com uma incidência maior e uma incidência mais baixa nos pacientes nos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Falando especificamente da doença cardíaca reumática, visto que eu vou abordar o cenário Brasil, a doença cardíaca reumática continua sendo, de longe, a manifestação mais comum de valvopatia em todo o mundo, e ela, segundo esses dados mais recentes, afeta aproximadamente 41 milhões de pessoas em todo o mundo. Em contraste, quando a gente passa para doenças degenerativas valvares relacionadas ao envelhecimento, essa prevalência reduz e a gente passa para 9 milhões de casos de estenose aórtica no mundo e 24 milhões de casos de doença degenerativa valvar. Então, quase 2 vezes mais prevalente a doença valvar relacionada à doença cardíaca reumática. E a cardiopatia reumática, ela é consequência direta de uma doença infecciosa prevenível, que é a febre reumática aguda, uma doença inflamatória sistêmica causada por uma infecção de garganta por uma bactéria. Então, vejam que é uma doença prevenível, tratável, desde que haja o diagnóstico dessas crianças. É uma doença que atinge uma população muito jovem e que está estritamente relacionada a baixas condições de desenvolvimento. Então, o que a gente tem visto hoje é que essa prevalência tem reduzido nos países que vão aumentando o seu nível de desenvolvimento econômico e ela aumenta nos países pobres e que estão ainda longe de atingir um status de desenvolvimento que permita promover na sua população, a estratégia de prevenção e de acesso ao tratamento e ao diagnóstico dessas doenças infecciosas. E os dados que a gente tem em relação ao Brasil, em relação à prevalência dessas doenças, se a gente for olhar os dados da Organização Mundial de Saúde, nós vamos ter que a doença cardíaca reumática hoje corresponderia a 1 a 1,5% de todas as mortes cardiovasculares, mas com um impacto em um parâmetro muito importante na nossa população, que é a expectativa de vida corrigida por incapacidade, que é o impacto que essas doenças vão ter na funcionalidade e na expectativa de vida da população. No Brasil, de acordo com os dados que nós temos nos nossos registros do DataSUS, do nosso sistema de saúde, entre 2008 e 2015, houve um total de 26.054 hospitalizações por quadro agudo de febre reumática, com 45% desses casos já com comprometimento cardíaco, nesse quadro inflamatório geral que a febre reumática aguda pode causar. E isso gerou de custo para o nosso Sistema Único de Saúde em torno de 3,5 milhões, se nós olharmos os custos relacionados a essa hospitalização, provavelmente um valor subestimado, porque essa coleta de dados é feita pelo dado que o médico coloca como causa da internação. Então, com certeza, várias outras situações em que existe um acometimento reumático agudo é perdido, mas esse é o dado mais preciso que nós temos mais recentemente. E o impacto da cardiopatia reumática dos nossos sistemas de saúde não vai só por essa hospitalização aguda, mas a cadeia de eventos que essa doença gera para os pacientes. Então, nós temos pacientes que apresentam um quadro de cardite aguda, alguns vão evoluir para um quadro de cardiopatia reumática definitiva, com lesão valvar e seus diversos espectros, e a gente tem a maneira de tratar e de prevenir essa evolução para uma doença mais grave. Quando essa cardite reumática é detectada precocemente, a gente pode fazer uma profilaxia, uma prevenção com injeções frequentes de penicilina, que vai fazer com que evite-se, assim, novos casos, porque há uma recorrência frequente dessas infecções de garganta com um aumento progressivo da lesão valvar relacionado a essa doença. E o que acontece com o passar do tempo é um acometimento progressivo, degenerativo da doença valvar, levando a consequências em todo o sistema cardiovascular, necessidade cirúrgica e, finalmente, morte precoce por cardiopatia valvar reumática. A gente tem no Brasil uma incidência alta ainda, em torno de 4,7 casos a cada 100 mil mulheres, é uma doença mais
comum no sexo feminino e 3,9 a cada 100 mil homens. E a gente hoje, eu vou apresentar aqui no final, está com algumas iniciativas estimuladas pelo Sistema Único de Saúde, pelo governo federal, de triagem e avaliação de crianças e adolescentes em diversos locais do país, para que a gente consiga ter uma incidência mais precisa, e não só dos pacientes que chegam a desenvolver uma cardiopatia grave, sintomática, detectada à ausculta cardíaca, que é como a gente consegue ouvir, quando a gente ouve o sopro cardíaco, que significa a lesão na válvula cardíaca, provavelmente a gente vai ter dados mais precisos e provavelmente com uma maior incidência. E o que é importante a gente ter a noção de que não só esse quadro agudo é importante, mas qual é o impacto disso nas nossas cirurgias, qual é o impacto disso na evolução desse paciente em relação às complicações. Então, a gente sabe que hoje quase metade das cirurgias abertas, existem procedimentos não invasivos, procedimentos que a gente vai poder discutir aqui mais para frente, que não há necessidade de fazer uma esternotomia, de abrir o peito, mas ainda no Brasil, quase metade das cirurgias cardíacas pelo Sistema Único de Saúde, aí não a perspectiva da iniciativa privada, mas no SUS, são devidas a sequelas de doenças reumáticas, sendo a mais comum, de maneira geral, numericamente, a troca de válvula aórtica por cirurgia aberta, dados publicados ano passado por um registro muito interessante que nós temos aqui no Brasil, que é o Bypass Registry Analysis, que avalia o perfil das cirurgias cardíacas no Brasil. E o que a gente tem feito para tentar prevenir e mudar esse cenário da doença cardíaca valvar no Brasil? Algumas iniciativas, felizmente, que estão progredindo e crescendo muito no nosso país, são as estratégias de programas de rastreamento de cardiopatia reumática em larga escala. Então, existe esse projeto, essa experiência do estudo PROVAR, que é um estudo financiado e executado por uma parceria do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais e em parceria com o Children's Hospital de Washington, nos Estados Unidos. E esse programa visa detecção em crianças, principalmente em populações de baixa renda. Esse projeto começou em Belo Horizonte, Montes Claros, uma cidade do interior de Minas Gerais, e Bocaiúva, em que se faz uma avaliação rotineira dessas crianças, educação em relação para a família e para essas crianças em relação à doença reumática e à prevenção. De maneira muito interessante, visando acesso aos exames de imagem, a gente sabe que a doença valvar, ela, quando se consegue fazer a ausculta, ou seja, a gente já detecta o sopro, muito provavelmente essa doença já evoluiu, e a detecção do sopro em fases muito iniciais é extremamente difícil e pouco efetiva no rastreio. Então, é uma doença que depende de exames de imagem, depende da execução de um ecocardiograma. E é exatamente isso que o programa tem feito. Se faz uma seleção que hoje tem se expandido, de populações de baixa renda em cidades que foram incluídas no projeto. Essas crianças são avaliadas por uma pessoa que não necessariamente vai ser um médico. A gente, nesse programa, eles fizeram um programa de educação à distância para que enfermeiros e técnicos pudessem executar com aparelhos portáteis essa detecção da doença valvar, fazendo um treinamento rápido em relação às imagens que podem ser adquiridas. Essas imagens são transmitidas pela nuvem para os 2 hospitais e são lidas por médicos experientes, ecografistas, e a partir da detecção dessas crianças de doença valvar, essas crianças são encaminhadas para uma avaliação completa com o médico e assim faça-se a triagem dessas doenças. Então, esse projeto começou em 2014 para tentar fazer um diagnóstico, um screening de cardiopatia reumática em Belo Horizonte e em Montes Claros, e hoje está ampliado para vários estados brasileiros. E a grande ideia foi a incorporação de ecos simplificados em aparelhos portáteis, em escolas públicas, que é em cidades de baixo poder aquisitivo, nessas 2 cidades que hoje cresce a cada dia.
Então, os exames são realizados, como eu disse, por enfermeiros e tecnólogos, lidos à distância. Essas pessoas foram treinadas para execução. Vejam que o aparelho é um aparelho simples, portátil, que cabe no bolso. As imagens são simples, mas, se bem executadas, é o suficiente para se detectar fases iniciais. Até o momento, e aí eu trago dados de 2019, que é quando esses dados foram colocados, já foram avaliadas mais de 13 mil crianças, e a taxa de pacientes, de crianças portadoras da doença está se assemelhando ao que a gente tem de estratégias semelhantes que foram feitas em países africanos. 4,2% dessas crianças já apresentavam alguma alteração sugestiva de cardiopatia reumática e 0,5% essas análises já detectou confirmatório um diagnóstico de cardiopatia reumática. Além de realizar, achar essa identificação de alterações de válvulas causadas por infecções e, com isso, traçar as estratégias de prevenção secundária, com a profilaxia com penicilina, também se faz um projeto de educação dessas famílias e dessas crianças, e até os dados, até então publicados, já havia atingido cerca de 30 mil pessoas por meio dessas ações educativas. E o projeto avança em uma área também inovadora da medicina, que é o Deep Learning, e também as estratégias de inteligência artificial para que se consiga identificar e traçar estratégias de identificação à distância dessas doenças valvares. Então, esse projeto PROVAR se incorporou a um projeto Atmosphere, que é um projeto de engenharia e de Deep Learning e de inteligência artificial, que faz com que esse é um dos projetos que foi apresentado ano passado no Congresso Americano de Cardiologia, e foi destaque como inovação, em que se faz uma avaliação de quais seriam os parâmetros que no screening, ou seja, na triagem da doença valvar, poderia nos ajudar a achar uma sensibilidade, uma maneira de achar de maneira mais efetiva um diagnóstico automático de valvopatia reumática. Então, a gente ainda tem muito a fazer pelas nossas crianças e pelos nossos pacientes com portadores de cardiopatia reumática, que, sem dúvida, tem um impacto grande populacional. A nossa meta tem que ser zerar a cardiopatia reumática no Brasil e que está no mundo, mas as estratégias atuais têm sido incorporadas, e a gente espera que no futuro próximo a gente possa um dia falar que erradicou a febre reumática e a cardiopatia reumática no Brasil e no mundo. Eu agradeço a todos pela atenção e vou passar para o próximo apresentador para a gente dar continuidade a esse evento. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada, doutora Ariane, não só pela radiografia, dos números, tudo que você apresentou, mas eu particularmente não conhecia esse projeto, o PROVAR, e fiquei encantada, sobretudo com o uso dessa tecnologia portátil para resolver um gargalo que a gente sabe que são os exames de imagem. Muito obrigada pela sua apresentação, e agora eu convido o doutor Carlos Castro para fazer a apresentação dele. Can you see my screen? Yes, we can see you and we can hear you. You may go ahead, thank you. I present myself as a patient of the heart. I'm a heart patient, and I've been working on trying to become one of the many patient voices that are needed to be listened to. So I will try to present to you kind of the experiences that we're having with cardiovascular disease in Mexico. This is the #1 cause of death in the world. 17.9 million of deaths per year because of cardiovascular disease. 1 of 10 persons of age 30 to 70 die from CVD. 31% of the deaths are due from heart disease. And even Dr. mentioned it, Dr. Vieira has mentioned it, heart valve disease is very significant because now, at this time, aging is becoming something very prevalent. More than 2 out of 10 people age 40 or plus have a moderate or severe heart valve disease. Prevalence increases exponentially with age, with most heart valves underdiagnosed.
it is a human burden because for patients with severe symptomatic aortic stenosis without repair or replacement, only 50% survive 2 years and only 20% survive 5 years. Untreated severe symptomatic aortic stenosis has worse prognosis than many of the cancers. And this also, doctor mentioned this, the prevalence and the incidence of valve disease. Most of it, the rich countries are doing it because the cardiopathies are there. But in underdeveloped countries and medium economies, it's still because of rheumatic fever, as she mentioned it. And I really congratulate Brazil for the project that they're doing and try to eradicate rheumatic fever, which is really the cause of many of this disease. That indicates that we are high in prevalence because of rheumatic fever. Therefore, we have a burden of rheumatic heart disease. In the National Institute of Cardiology, which is the most important institute that treats a lot of cases in Mexico, because of the use of penicillin, the streptococcal infections have decreased significantly in the prevalence of the mitral valve disease of rheumatic origin. However, there are still marginalized areas where it has not been possible to eradicate it. Currently, mitral valve disease of rheumatic origin continues to be a health problem in people of productive age. We do have in Mexico, and I suppose all in all parts of the world, innovative technologies, because in Mexico, we had the first percutaneous prosthesis was implanted in May of 2012. And from then on, we have had 1,829 procedures. This is to show both sides, a small number and a large number. A small because they're few, but a large number because these are our lives of people that needed to have treatment and they got it. And now I would like to talk about heart patients in the times of COVID, because since the start of COVID-19, many patients, heart patients, were seeking go to the hospital because of emergency, but they definitely were afraid of going into the hospital because of the risk of getting the infection. But heart attacks have not gone away because of COVID, and the fear of contracting has made life-threatening heart attack people too afraid to go to hospital for life-saving treatment. And as you can see, COVID doesn't have any respect to many of the systems that we have in our body. It has the nervous system, eyes, nose, and throat, the lungs, which is really where most of the damage is done, but it is also damaging cardiovascular system with blood clots that can lead to stroke or pulmonary embolism, and microclots that can make it hard for lungs to oxygenate blood. Heart inflammation of the heart lining, heart attacks, and abnormal heart rhythms. This is a very, very big problem that has created in Mexico high mortality. In Europe, for example, these were the cases. 81% of all deaths from the week of July the 2020 had cardiovascular disease who had COVID. 90% of the deaths were person aged 65 or plus, and 76% of the admissions to the ICUs were people aged between 50 and 70 years. In Mexico, this is the data from our epidemiology center. The pre-existing condition of chronic kidney disease, for example, we had 15,000 COVID cases that had also a condition of kidney disease.
Of them, of the 15,000, 6,195 died because of COVID. In cardiovascular disease, people who got COVID, who had a pre-existing condition of cardiovascular disease, we had, of the 16,000 cases, we had 4,650 deaths. Diabetes, hypertension, immunosuppression, you can see that people with the pre-existing conditions were at higher risk when they had the COVID disease. That is why we as patient advocates, we feel the importance of communicating through all means, to the general population, to public health helpers, to cardiologists, for timely attention and intervention. Vascular heart disease, heart valve disease is underdiagnosed, is infra-treated, and definitely doesn't have continuation of the evaluation of how they're doing. That is why we Global Heart Hub launched a campaign with the following messages. Just go. If your heart tells you to, go to the doctor. Go to the doctor. With the aim of creating awareness for the patient of their disease. And these were the examples we had in social media of this campaign on which we're trying to tell the patient to take care of their own situation. The symptoms of heart valve disease. If your heart tells you, go to the doctor. If you had chest pain, and other symptoms, go to the doctor. Please, if you don't treat on time your heart valve disease, you can get dead. So all these messages, we posted it, trying to get sensitivity into our population, into our heart patients, to go to the doctors. A check of your stethoscope, it's a great instrument to detect and to try to find out what is the situation with the patient. With this is the message I'm trying to say in this important meeting, because it is everyone's challenge. It is everyone's challenge to try to do something, especially in populations like ours in Mexico, where 50% of the population do not have healthcare insurance. 50% of the population do not have heart care. So that is why we're trying to advocate and trying to influence policies in Mexico so that patients get the right to have a better health. Thank you very much. Muchas gracias, Dr. Carlos Castro. Muchas gracias por sua apresentação. Muito obrigada por compartilhar esses dados, os dados da hipertensão, né, em pacientes que tiveram a COVID, são assustadores. Mas muito obrigada por nos informar e a gente conseguir ganhar também aí, nesse workshop, uma radiografia do México. Eu gostaria de compartilhar com todos vocês que estão nesse painel que nós já temos 1.876 pessoas assistindo a esse workshop e gostaria de convidar agora, nos próximos 15 minutos, isso já é início da noite lá onde ele está, em Londres, nós vamos ouvir o Dr. Will Woan. Boa noite. Good evening. I'd like to share my screen. And I'm hoping everybody can see that. We've got a couple of smiles and nods. We've got some smiles and nods. Yes. It's an absolute pleasure to be here this evening in the UK. And I'd like to congratulate Fernanda and her team for this event. It's a fantastic opportunity for me to talk to you, and I thank you for that. And again, just to point out, I'm not actually a medical doctor. I'm a patient advocate. I've spent over 20 years of my working career working within the charity sector, and I've been the chief exec of Heart Valve Voice for the past 5 years.
It's a charity that is a young charity. We've been around for just over 6 years. And I'm also the chair of the Heart Valve Disease Patient Council at Global Heart Hub. So I work alongside Neil, Carlos, and Fernanda, and a whole host of charities from Japan to Canada, right across South America, and across Europe. I'm going to talk around a couple of important issues. One is around patient advocacy and the importance of patient voice. I'm going to talk to you about the tactics, the campaigns, the project work that make sure that we treat patients in a timely fashion and that they get heard. I'm going to talk to you about the impacts of COVID on the UK valve disease community and how the patient voice strengthened the strategy and the way in which we wanted to tackle COVID. And finally, as one of the previous session speakers said about how we turn our lemons into lemonade of COVID, I'm going to talk about some of the optimistic and exciting opportunities where we can make lemonade in the current pandemic. So Heart Valve Voice was and is the only charity that represents valvular disease patients. We have a British Heart Foundation that looks at all cardiovascular disease, but we are very much focused on improving the diagnosis, treatment, and management of heart valve disease by raising awareness of its severity and its need for early detection. We represent thousands of patients across the UK, and the culture of the charity at Heart Valve Voice was very important and is a clue into some of the successes that we've had in the past 5 years. One, we wanted to be solution-based. We wanted to offer the government and our health service a solution so that we could treat more patients and improve the patient pathway. We wanted to be collaborative. We wanted to bring together patients, clinicians, right across the pathway from primary care and GPs to rehabilitation nurses. We also wanted to bring policymakers to the table. And finally, industry, the innovative new technologies that give better outcomes and improve the quality of life for patients. And by developing that culture of solution, collaboration, and celebrating the quality of life, we're able to get much more traction. Our strapline, our core message is the more we listen, the more lives we save. The more we listen, meaning that we should be listening to hearts to help find those murmurs. But we know that we don't do enough listening in the UK. The more lives we save means that this is a very treatable disease. If patients get diagnosed, detected, and into the hands of our brilliant clinicians here in the UK, we can save lives. But unfortunately, we don't treat as many patients as we should. The strategic goals of our patient advocacy work are 4 clear goals. One is around raising awareness of the symptoms and the severity of valve disease. We know that older people particularly mask the telltale symptoms of breathlessness, tiredness, dizziness as the natural signs of aging. And we also know that awareness here in the UK is very low compared to our European colleagues. The second goal is about supporting primary care to detect more patients in the community. We need to listen to more hearts. Like Carlos mentioned, the stethoscope, it's a 200-year-old piece of medical kit, and we need to be listening to the chests. We also need to give primary care the confidence to listen and not to miss opportunities to detect the disease. We see patients revolve around primary care
and not necessarily get into the echocardiographers as quickly as perhaps they should. The third goal is around offering informed and practical ways to improve the pathway. Now, that could be technical advancements, intelligent stethoscopes, or handheld echocardiography, but it could also be in terms of practice, looking at tracker applications, looking at ways to improve the pathway and improve the guidance that's there to help our clinicians treat more patients. And finally, around our fourth goal is around supporting the patient voice. That's training patients with media and clinical skills, public affairs or government affairs training. It's about inspiring patients through patient stories, but also media campaigns, and ensuring that our patients sit on government panels, advisory boards, so that they're able to disseminate the key messages and experiences of patients. Just to give a little bit of background in terms of prevalence in the UK, there are approximately 1.5 million people over the age of 65 with heart valve disease. And as many of you will know, that over half of patients untreated with symptomatic severe aortic stenosis will die within 2 years. We know that the clock is ticking from once patients become severe. Prevalence study data released here in the UK tells us that there will be 3.3 million patients by 2056. We have an aging population. This is a disease that isn't going away. This is a disease that is common. This is a disease that is serious, but it's a disease that is treatable. I just wanted to touch on the last 5 years of some of the project work and the tactics that we have employed so that we treat more patients in a timely fashion. We put together an advisory panel of clinicians from primary care to rehabilitation cardiac nurses to develop a gold standard of care. This was not looking at the healthcare system that we're in. It was more around what is the optimal patient pathway and how can we shine a spotlight on areas where that we can implement improved pathway development. That was endorsed by our government, and we're working at the senior levels in our health service to try and implement some of those documents. In 2015, heart valve disease was not even mentioned on the cardiovascular strategy in the UK. It was a Cinderella disease. It was a hidden disease within our policy for the health service. And we successfully lobbied the government through parliamentary questions and raising media attention to the fact that we needed new clinical guidelines. And we're really pleased to say that we have just completed in the UK a complete review on our heart valve disease guidelines, which will be a real step change for our community for the next couple of years. Through that work, we established an all-party political group on heart valve disease, the first ever, where politicians carefully selected meet every 3 months to discuss valvular heart disease from a policy perspective to also the experiences of patients. We've launched a tracker for symptoms, and that was a response to COVID, where patients can monitor their symptoms and then present that in a clinical, like a valve clinic, for example. We have also recently secured commitment from our government and health system to have a national campaign on breathlessness and heart valve disease in 2022. This will be TV adverts, it will be on advertisements on the sides of roads, in public transport. And this has been a long battle, but the patient voice has been heard within the government to develop this national campaign, and we're very, very proud of that. We've developed and implemented a number of media campaigns. As we've become an influencer, we developed public affairs strategies, and our Just Go campaign, as Carlos mentioned,
was seen by 80 million people globally. Our tactics in the UK resulted in 18 million people listening to the fact that patients were not going into a medical environment and were frightened of COVID. And our Just Treat campaign was about trying to tackle the backlog that COVID impacted on valve patients, the cancelled procedures. We've also done testing events in the Houses of Parliament, listening to the hearts of politicians. We did find some, and that had made a real impact on the awareness levels of our policy decision makers. So as I move on, and I'd like to talk about well, Neil did this beautifully in the presentation a bit earlier about the Global Heart Hub, so I will skip this slide because Neil has covered that. And I want to talk about how the impact of COVID-19 influenced and put pressure on valve patients and our health system. There were three ways in which Heart Valve Voice tackled the COVID pandemic. We wanted to look from the clinical perspective. We knew that there would be delays and cancellations of valvular heart disease. We knew that there would be a certain element of triaging or trying to look at who to treat. And we knew that mitral valve patients would probably have a bit more time to wait, but aortic emergencies continued throughout COVID. Even though a lot of the procedures were cancelled, we saw increased waiting lists, particularly in the surgical environment. And yet we saw transcatheter waiting lists pretty much disappear because patients were able to get treated and home quicker. We did see that there was still lots of capacity to treat patients, but valve clinics in district hospitals closed and patients were not able to see their clinician. From a patient perspective, patients were lost, they were confused, they were worried about their procedure. There was lots of mixed messages, particularly on social media, some dangerous messaging that was being disseminated to patients. And it was important that our community, and we had a responsibility to tell patients not to ignore symptoms and new onset symptoms. What we did, however, see was a growing and caring community within particularly Facebook groups and social media. The patient groups were talking to each other and giving each other a lot of comfort. So what did we start to look at to kind of tackle this and get messages across to patients? We created a series of webinars and online opportunities for questions and answers from clinical supporters of the charity. We mapped the UK to make sure that everyone had equal access to information. We also developed, alongside our professional societies, so that's the Surgical Professional Society, Transcatheter Professional Society, Primary Care, Echocardiography. In the UK, we have 6 professional societies. And for the first time ever, we collaborated to develop a UK statement for valve disease patients that was endorsed, and it was telling patients not to hide away and be frightened of COVID, and that they should always look to speak to their clinician. The NHS, our National Health Service, was open for business. And that was viewed tens of thousands of times, hundreds of thousands of times, and gave reassurance. We also began talking to the government about the impact of social distancing, shielding, and the lockdown, and were very much plugged into the communication that was going out to patients so we could tailor our messages to our valve patients. So what was our response? What were the tactics that we employed at Heart Valve Voice? We created a patient action group. We developed opinion leaders through the professional societies and continued speaking on a regular basis as we were reacting to the changing environment of COVID. We wanted to offer optimism and reassurance. So all our messages were about looking forward. It was about
celebrating patients that were treated during COVID, during the COVID-free pathways that were being developed here in UK hospitals. We put systems in place to answer questions quickly and authoritatively to make sure patients felt as though they were being heard. And our webinar program also included health and well-being and mental health support for patients. But all our patients' stories or case studies focused on the fact that you could still get treated during COVID. We knew that certain clinics were closed, so we developed a virtual appointment guide so that patients were empowered about what questions to ask. Older patients were navigating Zoom and Teams, all these new ways of communicating rather than being in a clinic. So we had to provide resources for them. And the virtual appointment guide has been a really important tool to make sure that patients, when they really did need to go to clinic, were able to provide the evidence to their clinician. We very quickly started to talk with policymakers around a post-COVID strategy. What is the end point? Where we will tackle this disease and we will develop a way to live our lives normally once again. How can we lock in best practice that we've learned during COVID to change the landscape for the better when things start to get better? And we've begun developing a framework alongside government about how new innovative devices and therapies and how we can increase capacity within our hospitals so that we can treat more patients. If I kind of wrap up where we are now and the future, as I see it, of the heart valve disease sector, I'm filled with optimism. I think now we see the innovation and new therapies. In the past 6 years, I really have seen how clinicians and policymakers are moving towards understanding the patient experience as well as just recording patient outcomes, and that patients are informed and have shared decision making at the very much heart of their patient treatment. The Global Heart Hub is an excellent example of these partnerships where we can build capacity, build confidence, and build collaboration. We're sharing information. I frequently speak to charities such as Lado, Hearts for Hearts in Australia, Hearts for Hearts and Heart Valve Voice in Japan, and about new organizations for patients in Romania. We're all sharing, so the speed that we can learn is quicker, leaner, and more effective because we're sharing resources and information. And as a result, the patient voice is stronger, louder, and more effective. Finally, I suppose, is that the clinical world is responding. My organization is continually asked to support local, regional, and national advisory panels. The patient is being involved in all stages of development so that we get the right treatment at the right time for the right patient. And I think that is where I'll leave it. Thank you for the opportunity to speak about some of the experiences that we've had here in the UK. Muito obrigada, Will, muito obrigada pela sua participação, por você ter aceitado participar aí de Londres e ter contribuído com os dados aí do Reino Unido para esse workshop. E agora, para que vocês possam debater entre vocês, eu passo a palavra para a doutora Ariane, novamente, que vai conduzir aí o debate. Obrigada, Guta. Obrigada a todos, obrigada, Carlos, obrigada, Will, pelo compartilhamento das experiências de vocês. Com certeza, a voz do paciente tem que ser ouvida cada vez mais, e isso vai ser incorporado nas nossas estratégias de tomadas de decisões. Acho que a gente vai ter oportunidade aqui de discutir um pouco mais sobre essas decisões que têm que ser tomadas em relação a tecnologias, a tratamentos, e com certeza a força dos pacientes e de
organizações como Global Heart, Lado a Lado, cada vez tem um peso maior e, felizmente, para o bem de todos, isso tem crescido no mundo todo. Eu gostaria de começar com uma pergunta para o Carlos, em relação às experiências que ele tem vivido, né, no México, e muito interessante a gente ver quando a gente vê essa similaridade em relação ao perfil dos pacientes com as cardiopatias, e também eu acho que em relação aos nossos sistemas de saúde, que também a gente compartilha vamos dizer, algumas barreiras que a gente ainda tem que ter para dar acesso aos melhores tratamentos para todos os pacientes. Então, Carlos, o que você tem visto e o que, enfim, poderia faltar ou qual é o maior gap no seu país, na sua visão, para que a gente consiga angariar a erradicação das doenças valvares preveníveis, né, como a febre reumática, que é o principal exemplo disso. O que você acha que é o ponto-chave que precisa ser abordado com mais precisão, visando a erradicação das doenças valvares preveníveis no seu país? Well, to me, the most important thing is the general practitioners. To me, we must prepare the general practitioners to try to detect early symptoms, to try to detect the early situation of people, especially the rural areas people, that they have to definitely go to the general practitioner. So I think that if we prepare, if we educate better, if we make a great effort to have these general practitioners with a little bit more experience in treating or detecting heart diseases, I think this would be one of the biggest steps that we have to engage. E nesse sentido, Carlos, como que você vê a influência, por exemplo, né, da organização como a PACO para que esse objetivo seja alcançado? Como você enxerga o papel de organização, né, por exemplo, da PACO nesse plano, né, de conseguir chegar à educação da medicina primária, né, primeira assistência que o médico tem? O paciente tem, perdão. Well, that's a great challenge that we have as the patient voice, because we represent patients, and we represent patients that do not have access to medicine. So this to me is one of the biggest challenges, and especially in the context of our country, on which the public spending in healthcare is diminishing. Really, instead of increasing, is diminishing. So we are having a great struggle because everybody wants to have a piece of the cake. So our biggest challenge really is to try to create this awareness in every part of society, to create, first of all, education in patients. Patients must be active. We must, and this is a word that is used a lot, we must empower the patients. But patients are afraid sometimes to even confront or ask questions to the doctor. So this to me it's one of the things that we must also in education have the patient not to be afraid, to have a dialogue with the doctor, to ask questions, to tell them what are their fears, what are their opportunities. So this is to me something that we have to do in terms of education for patients, general practitioners, but you need money. And if we don't influence the budget assessment in healthcare, definitely we're going to be continue struggling and having, to me, one of the biggest problems is that expenditure out of the pocket in health in Mexico is 49%. 49% of the total expenditure in healthcare is out of the pocket.
Obviously, we do have a strong middle class. We do have a strong business community, but we also have a lot of people that have to do tremendous efforts to obtain the resources to get the medical attention they need. So we have to be very intelligent in the way we speak to the politicians, on the way we try to put the problems, and like Will said, in a collaborative way. If we just present ourselves as a guerrilla, they will not listen to you. You have to be very constructive, very participative, because that is the only way we can go and influence public policy. Fantástico, Carlos. Muito obrigado pelos seus insights. A gente compartilha dessas dificuldades. Todo mundo quer um pedaço maior do bolo, mas a gente tem que aumentar o tamanho do bolo, então. Né? Então, ou seja, conseguir distribuir melhor, mas aí sim aumentar a disponibilidade e esse problema orçamentário. Eu te digo que nós também sofremos aqui no Brasil e é uma luta constante para que a saúde, a educação seja a prioridade máxima, né, em todas as esferas do governo. Muito obrigado pela sua contribuição e pela sua experiência, compartilhar a sua experiência com a gente. Dando seguimento aqui ao nosso debate, eu queria perguntar para o Will. Will, muito obrigada, muito inspirador ouvir esses casos, os casos de vocês do Reino Unido, e a gente se inspira muito no sistema de saúde de vocês, né? Eu acho que a cópia é pública, que é a inspiração, e a gente guia muitas das nossas estratégias de tratamento do sistema do NICE, da política de vocês, de incorporação de tecnologias. E eu queria agora dar um pouco mais de uma abordagem um pouco mais, vamos dizer, de um país desenvolvido em relação à prevenção e tratamento das valvopatias, e aí focando mais nas valvopatias degenerativas, não tão relacionadas às doenças infecciosas. Nós temos, Brasil e México, nós temos uma população grande que cresce e envelhece. E como que dica que você daria para a gente para abordar esse perfil de pacientes em relação às valvopatias degenerativas? Qual é a experiência de vocês no Reino Unido para que a gente consiga oferecer o que tem de melhor de prevenção e tratamento, que a gente vai abordar aqui a seguir, das intervenções percutâneas, para nós, que estamos em desenvolvimento? Yeah, I completely understand that, and awareness is key. In the UK, when you compare us to other parts of Europe, believe it or not, awareness is still very, very poor. Only 3% of over 1,600 people over the age of 65 surveyed knew what aortic stenosis was, which is the most common form of the disease. So there is still a huge gap of older patients that have no clue of valve disease. And as I said in my presentation, we still see older patients masking the signs and symptoms of valve disease for aging, or often modifying their behavior to hide those symptoms. So normally a patient may walk to their local shop for a newspaper, but they start to say, oh, it's a bit cold, it's a bit rainy, and I'll get the car this time. And they're kind of just hiding those symptoms until, with the disease, as we know, the cliff edge, once you become severe, time is running out. One of the ways in which we try to tackle that is by segmenting our media message. So we will reach out directly to older people. We may go on newspapers and radio or magazines that are tailored to an older population. But we also target messages to carers, family members,
younger people to say, do you recognize in your grandparent or older relative these types of symptoms? Why don't you ask them to talk to their primary care and ask for a stethoscope check? And we also are trying, and this kind of answers a little bit more about your previous question around opportunities to detect. Here in the UK, we have pretty much a pharmacy in every town and village. Are there opportunities to raise awareness of the disease where older people collect medicine, where they go to get other kind of cosmetics, etc.? Can we raise awareness in different places? Are there different opportunities to detect the disease? Perfeito, e eu acho que essa questão do direcionamento, assim, a impressão que a gente tem é que cada vez mais, óbvio, a população idosa tem tido acesso às tecnologias, ainda é um desafio, eu digo, mídias sociais e acesso a essa informação rápida, mas cresce ainda, mas ainda existe uma dificuldade de acesso e de incorporação dessa modernidade, e o seu comentário em relação a pegar os mais jovens, os netos, para perguntarem aos avós, né, os filhos, para levantar essa questão, é realmente um caminho talvez ainda não tão traçado, que a gente precise lançar mão dessas novidades, essas novas tecnologias que já nem estão tão novas, né? Mas fazer chegar a informação, eu acho que é isso, e uma linguagem apropriada, né, Will? O que você acha? Yes, exactly. And actually, here in the UK, we wrote a children's book which identified a young child recognizing that grandma or granddad wasn't playing in the back garden or having the rough and tumble. What does that mean? And that children's book was part of our Awareness Week, International Awareness Week, and was read in thousands of schools and distributed in schools. So there's so many resources. We'll have to get it translated into Portuguese and send you some books across. A gente adoraria, porque realmente, e a rapidez com que essas crianças dessas novas gerações adquirem o conhecimento e conseguem passar para a gente, eles são muito mais, eles incorporam isso muito mais rápido do que a gente fazia, né? E muito mais que os nossos pais faziam nessa época. Então, muito obrigada, a gente adoraria receber para a gente poder trabalhar isso na nossa sociedade. Seria muito, muito, muito bom. Muito obrigada pela dica valiosa. E agora eu queria direcionar um pouco para os meus colegas do Brasil, Dr. Mangione, prazer tê-lo aqui, para a gente falar desse primeiro workshop de valvopatias. A gente que é médico de sistema de saúde de grande porte, né, como Beneficência Portuguesa, Dante Padanese, de Incora, aqui falando de São Paulo, né, mas a gente tem várias representações. E você, como presidente da Solace, né, que vê esse cenário tão global, eu queria, Dr. Mangione, que você falasse para a gente um pouco em relação a esses procedimentos novos, né? A gente não conseguiu passar todo o espectro de abordagens que médicos intervencionistas, cardiologistas como você podem fazer e como esse cenário mudou. Então, eu queria muito que você passasse para a gente uma atualização de hoje, o que é a cardiologia intervencionista. O que é a cardiologia intervencionista, acho que seria legal a gente comentar um pouco isso, essa linguagem nossa muito técnica, né? Mas o que a cardiologia, na sua área de atuação da hemodinâmica, pode fazer pelos doentes valvares em 2021 e o que o Brasil hoje tem disponível para a nossa população. Muito bom. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço novamente o honroso convite, né, do Instituto Lado a Lado, da Global Heart, para participar desse importante evento. Ariane, é um prazer compartilhar com vocês, demais colegas, essa discussão tão importante.
no cenário da valvopatia, que já foi muito bem descrita, da cardiopatia reumática, da valvopatia degenerativa. E o Brasil está caminhando realmente para o caminho dos países mais desenvolvidos. A nossa população idosa ela vem aumentando progressivamente, né? Dados do nosso Instituto de Geografia e Estatística mostram que está havendo um crescimento exponencial da população idosa aqui no Brasil também. Nós temos hoje quase 20 milhões de idosos no nosso país e há uma previsão que isso passe para 40 milhões, o dobro em 20 anos. É um aumento muito significativo, muito significativo. E com isso, com o aumento da idade da nossa população, da população idosa, nós temos um aumento das valvopatias. E realmente, o que nós podemos oferecer para esses pacientes? Essa é a sua pergunta, uma pergunta que é muito importante nesse cenário. Existem técnicas que não são tão modernas assim como já foram abordadas, e o Brasil foi um dos pioneiros na introdução dessas novas tecnologias. Veja que a gente tem o implante transcatéter valvar aórtico, que foi realizado nesses centros que você citou, aqui na Beneficência, no Instituto Corazón, no Dante Pazanese, em outros hospitais aqui em São Paulo. Em 2008, o implante transcatéter valvar aórtico para tratar a estenose aórtica degenerativa, que é uma doença que tem uma incidência que nós podemos dizer elevada. Ela incide em mais de 5% da população com mais de 70, 75 anos. Então, isso é incidente. E o que ela traz de novo a esse implante transcatéter, que é chamado TAVI, ou TAVIR, como é dito nos Estados Unidos, implante transcatéter valvar aórtico. Ele é um procedimento menos invasivo comparado ao procedimento cirúrgico tradicional. E quando a gente trata uma população idosa, essa população idosa ela tem comorbidades que aumentam o risco cirúrgico. Então, muitas vezes, o Dr. Fabio Gaiotto, como cirurgião aqui, altamente experiente, ele recebe pacientes, mas que ele vê que o risco desse paciente para um procedimento cirúrgico tradicional é um risco elevado. Então, nós temos uma nova forma, uma outra opção menos invasiva de tratamento, que é o TAV, que é o implante transcatéter valvar aórtico. Isto foi colocado, este ano, graças a Deus, está colocado na saúde suplementar, nos convênios, e foi recentemente também incorporado no nosso sistema público de saúde, através do Conitec. Isso foi um começo, uma indicação primeiramente para os pacientes praticamente inoperáveis ou de alto risco, mas já é um começo. Nos outros países, na Europa, Estados Unidos, esse procedimento já é feito, inclusive, em pacientes de baixo risco cirúrgico. Os resultados da TAB são muito animadores, são resultados excelentes que os estudos randomizados estão mostrando, resultados animadores dessa nova tecnologia, comparáveis com o procedimento cirúrgico em muitos aspectos. Então, é uma tecnologia que veio, eu digo, para ficar e só tende a melhorar com o tempo. Cada vez mais ela vai se renovando, vai tendo melhorias e trazendo grandes resultados muito satisfatórios. Isso na estenose aórtica. Rapidamente para a valvopatia mitral, que é uma valvopatia também muito incidente na população idosa, é a valvopatia que mais incide na população idosa. Vejam que pacientes com 70 anos, 75 anos, 10% dessa população tem insuficiência mitral grave. E hoje nós temos uma tecnologia que é o chamado, no Brasil, é o MitraClip. Mas em outros estudos nós temos em outros países temos outros dispositivos que também são utilizados para o tratamento da insuficiência mitral. O MitraClip também é um procedimento menos invasivo, é uma técnica transcatéter que ela mimetiza um procedimento cirúrgico, é a técnica do Dr. Alfieri, que ela faz a união dos folhetos anterior e posterior da válvula mitral. Ela une esses folhetos, na borda desses folhetos, e com isso ela consegue corrigir, na grande maioria dos casos, a insuficiência mitral. Uma insuficiência mitral grave tornar uma insuficiência mitral leve ou mesmo abolir a insuficiência mitral. Então, é um procedimento que vem se destacando, entretanto, na população idosa que tem um alto risco cirúrgico ou contraindicação. Ainda o procedimento cirúrgico é o tratamento de eleição para esse tipo de valvopatia, que é a insuficiência mitral. É a eleição. Mas, nesses pacientes, que para o Dr. Gaiotto, por exemplo, é um paciente de alto risco cirúrgico, esse procedimento tem se mostrado altamente atrativo para
o tratamento dessa lesão valvar, que é muito incidente, eu repito, na população idosa, atingindo mais de 10% dessa população. Acho que é esse, mais ou menos, a visão que eu queria passar para vocês, Ariane. Obrigada, doutor Mangione. Então, eu acho que esse ano nós temos o que comemorar, né, em relação a acesso a essa tecnologia percutânea, né, que é pelo cateterismo, usando, né, o acesso da veia e sem a necessidade de fazer a abertura do tórax, principalmente para essa população que aumenta, que é a população dos pacientes mais idosos, né? E eu acho que, assim, esse ponto é tão importante porque quando a gente falava 20 anos atrás de uma pessoa de 85 anos, a gente imaginava realmente uma pessoa mais frágil, né? Hoje, a gente duvida que a pessoa tem 85 anos porque as pessoas estão mais ativas, mais cuidadas e mais... e muitas vezes trabalhando ativamente, e a gente não pode privar essas pessoas, muitas vezes, de viver bem, não só de estar vivo, mas de ter qualidade de vida. E eu acho que esses procedimentos, né, como você exemplificou, trazem essa melhora funcional e essa possibilidade dessas pessoas não só viverem mais, mas viver bem, né, sem sintomas, e às vezes a gente vê uma dificuldade de incorporação dessas tecnologias que ainda tem um custo alto, porque são extremamente tecnológicas e levaram muito investimento, né? São décadas de pesquisas, de desenvolvimento de materiais para chegar à perfeição, próximo da perfeição. Então, o custo fica um pouco mais alto, mas a gente, quando pede para incorporar, e aí se pede um estudo que reduz a mortalidade, e aí fica um pouco mais difícil de conseguir, mas melhorou a qualidade de vida dessa pessoa, né? Fez ela conseguir jogar bola com os netos, conseguir sair para fazer uma compra, né, como foi colocado aí dessa restrição. Então, qual o valor disso para esse paciente? É enorme, é imenso. E é difícil a gente metrificar, né, medir isso em números e sim a percepção. Então, eu penso que todas essas dicas e esses compartilhamentos aqui que a gente teve de informação é muito valioso, porque é o paciente que vai trazer isso. Eu quero viver bem, né? Eu quero viver bem e eu quero poder jogar bola com os meus netos, né, no jardim, ou fazer como se faz na Europa e nos Estados Unidos, cortar a grama do jardim. Aqui a gente não tem muito gramado, a gente não tem muitas casas, enfim, mas muito obrigada, Mangione. Eu acho que hoje, esse ano, a gente tem que comemorar e reforçar quão importantes são as associações de pacientes para a gente conseguir mostrar esse valor para as pessoas que tomam as decisões nessas incorporações. Muito obrigada. Sem dúvida, de nada. Obrigado, foi um prazer. Agora eu vou falar com o doutor Gaiotto. Muito bom ter você conosco. Um prazer ter aqui. Quando a gente estava montando esse painel, o Instituto me pediu, né, para ajudar na construção aqui do painel, e um especialista competente e experiente, e que abordasse tivesse experiência do sistema público e privado. Me veio imediatamente a você, que trabalha no Instituto do Coração e em outros hospitais privados, e principalmente, né, como chefe da cirurgia do transplante cardíaco do Albert Einstein. Então, acho que você, muito bem-vindo, muito obrigada pela sua disponibilidade de tempo com a gente. Fábio, isso é interessante porque a gente já discutiu muito isso, às vezes, quando a gente conversa de pacientes, né? O cirurgião nas doenças valvares, né? Que é quase que um sinônimo, né? Da gente, até a chegada das tecnologias que o Mangione agora está fazendo, a gente chama hemodinamicista também, que antes a gente chamava eles para fazer o CAT antes da cirurgia ou para fazer os estudos das doenças mitrais para saber se ainda dava para operar ou fazer um balãozinho, né? Uma valvoplastia com balão. Agora eles são protagonistas. Mas, Fábio, o que você vê hoje, né, como cirurgião? Quais são os principais gargalos no sistema público, começando pelo sistema público, para o tratamento adequado das valvopatias no Brasil? O que você acha que é o problema? Esses pacientes estão chegando muito tarde ainda? Os nossos resultados cirúrgicos precisam melhorar? Qual que é a sua percepção do gargalo do sistema público para tratar os pacientes já com as valvopatias estabelecidas?
Bom, Ariane, a todo o Instituto Lado a Lado, Mangione, Will, Carlos, eu agradeço o convite, parabéns pela organização, aprendi muito, é muito bom para um cirurgião ver um trabalho de prevenção. Na verdade, né, Mangione, nós queremos cada vez operar menos. Nós estamos na ponta da pirâmide, lá em cima, lá em cima. Quanto melhor a prevenção, menor a incidência da doença grave, onde o cirurgião e o hemodinamicista precisam atuar. Então, abolir a febre reumática seria um sonho, seria mágico. A febre reumática gera muita sequela. E só se abole fazendo isso, falando da doença, ensinando as crianças, ensinando a procurar o médico, lembrando ao médico de família de auscultar o paciente, como bem o Will colocou, examinar, detectar precoce, tratar precoce, o resultado vai ser melhor. O envelhecimento da população, como o Mangione já colocou, o casamento da hemodinâmica com a cirurgia hoje permite um leque muito maior de opções terapêuticas. Hoje, a tomada de decisão sempre é conjunta com o heart team, né, Ariane? Que nós nos juntamos, os especialistas, o hemodinamicista, o clínico, o cirurgião, para escolher o melhor caminho para aquele paciente. E no sistema público, agora entrando diretamente na resposta à sua pergunta, o sistema público brasileiro é um sistema muito eficiente, tem muita gente com acesso, consegue fazer um tratamento de todo o seu ciclo de doença pelo SUS, consegue tratar doença oncológica, consegue tratar doença cardiovascular, consegue tratar doenças pulmonares, insuficiência renal, etc. Porém, há muito de se fazer. Primeiro, na medicina preventiva, ampliar o acesso ao médico de família para se atacar na prevenção da doença reumática. Na terapia, o doente reumático é o pior doente para o Mangione. O doente reumático é um doente difícil de se mexer, tanto na válvula aórtica quanto na válvula mitral. Ele é jovem, ele tem uma agressão imunológica, e essa agressão imunológica se repete na prótese que nós colocamos. Então, se eu espero muito para indicar a cirurgia, eu pego um coração muito deformado, diminui a chance de se fazer uma plástica. A plástica na válvula mitral, a plástica na válvula aórtica, no doente reumatológico, o resultado não é tão bom quanto no senil. Então, a opção do reumatológico acaba sendo, quando ele cai na mão do cirurgião, a prótese. E a prótese custa. Você colocar uma prótese de alto desempenho hemodinâmico e de longa durabilidade, isso impacta no custo do procedimento. Da mesma forma, colocar uma prótese mecânica também impacta na qualidade de vida do paciente com a anticoagulação, com o seu trabalho, especialmente se é um paciente que tem uma classe mais humilde, ele vai usar o Marevan, e o Marevan vai ser usado para sempre se colocar uma prótese mecânica, então ele precisa frequentar o serviço de saúde, acertar a sua coagulação, ter um discernimento desse entendimento. Junto com a doença reumática no jovem, vem com frequência a fibrilação atrial, que traz comorbidade, ou seja, o sistema público sofre muito com o doente reumático. A partir de 8, 10, 12 anos com uma prótese biológica do nosso uso corriqueiro, esse paciente precisa ser reoperado por desgaste da válvula, agressão imunológica. E por mais que o cateterismo tenha avançado nos procedimentos de válvula em válvula, também é uma prótese biológica. Então, se eu opero um reumatológico com 20, 25, 30 anos, depois com 10 anos opera de novo, com 50 opera de novo, a mortalidade aumenta muito, isso impacta na sobrevida, qualidade de vida, força laborativa desse paciente. Então, a doença reumatológica é um grupo muito específico que depende muito do cirurgião, da qualidade da prótese que o cirurgião acaba colocando, porque as manobras de plástica e transcatéter nessa população ainda acaba sendo de um espectro muito menor
do que no idoso. No idoso, motivo para comemorar, como o Mangione comentou. Colocar no rol da saúde pública, da Anvisa, o procedimento transcatéter foi uma vitória muito grande e um passo fantástico para a cardiologia. É uma tecnologia excepcional, uma tecnologia que oferece para os doentes inoperáveis um tempo de vida um pouquinho maior, uma qualidade de vida melhor. E isso, como você bem salientou, Ariane, não interessa se ele tem 80, 85 ou 90 anos. 1 ano de vida é o suficiente para ele arrumar a vida dele, fazer um testamento, abraçar sua família e morrer feliz. Então, isso é importantíssimo. E essa tecnologia ela avançou tanto no mundo, como o Mangione comentou, que para os pacientes de baixo risco, porém com uma idade mais avançada, a prótese transcatéter é uma excelente opção. Excelente opção. Então, hoje, nesse grupo, felizmente, no Brasil, com a introdução no rol de acesso, isso melhorou. Apesar de ainda estar caro, né, Mangione? Ainda está caro para os convênios, para os pacientes de saúde privada e para a saúde pública ainda está caro. Mas demos o primeiro passo. Ou seja, eu fico extremamente feliz. É a primeira vez que eu participo de um programa de medicina preventiva. Eu vou falar medicina preventiva, tão amplo. Eu fui estudar um pouquinho no Instituto Lado a Lado e me sinto orgulhoso de estar aqui com vocês, porque o grau de abordagem das doenças é extremamente amplo, com foco na prevenção, foco no entendimento, com o objetivo de aumentar a longevidade da população com qualidade de vida. Falar sobre cardio-oncologia, que é uma nova área que vem vindo com muita força, também é complicado. Hoje nós fazemos transplante de coração em doentes que tiveram neoplasia há 1, 2 ou 3 anos, que era inimaginável, inimaginável. A oncologia contraindicava. Hoje o que faz? A oncologia trata. Nós tratamos a cardiotoxicidade até com um tratamento extremo, que é o transplante. Ou seja, então, a cardiologia progrediu muito, há muita coisa a se fazer. Parabéns pelo trabalho da medicina preventiva. A medicina tratativa, que é tratar, né? Isso, o que o Mangione faz, o que eu faço, o que a Ariane faz, hoje é feita pelo conjunto de todos os especialistas. É muito raro um profissional só tomar a decisão do caminho sozinho. Ou seja, só o cardiologista tomar a decisão sem falar com o cirurgião, ou o cirurgião sem falar com o hemodinamicista, ou o hemodinamicista sem falar com o outro. E quem ganha é o nosso paciente. Parabéns, contem comigo sempre, o tempo inteiro. E, Mangione, vamos torcer para eles trabalharem muito para diminuir os nossos doentes. Eles têm que sumir, né? Os doentes têm que serem prevenidos. E a medicina preventiva é a base de toda a nossa atividade diária. Parabéns. Obrigada, Fábio, pela sua contribuição. A gente, né, compartilha aí dessa experiência, porque é muito difícil, né? A gente vê aquelas pacientes valvares tão jovens, às vezes sequeladas de AVC, né? Que pode ser a primeira manifestação da doença valvar, como embolia. E realmente era uma dor de garganta, né? Tem que saber tratar uma faringite, tem que fazer prevenção, não é possível. Então, eu acho que a gente está caminhando para um dia conseguir, né, erradicar e falar que a gente acabou com a febre reumática no Brasil, ou cardite reumática. Nós vamos conseguir, vamos trabalhando. Acho que aqui já é um passo grande que a gente está fazendo para isso, né? Guta, eu acho que meu tempo acabou do debate, é isso mesmo? Acho que agora nós temos um anúncio importante para fazer aqui, não é isso? Sim, infelizmente acabou. Muito obrigada, doutora Ariane, e todos vocês que participaram desse painel, pela qualidade das informações, por doarem o seu tempo, né, para pensar, debater e ter essa radiografia da valvopatia. Foi um workshop de muito aprendizado para todos nós que assistimos. E, para fechar com chave de ouro, eu queria passar a palavra para Marlene Oliveira, que é fundadora e presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida. Antes de encerrar, eu queria muito agradecer a você, Ariane, que aceitou esse nosso desafio, né? Uma pessoa que
tem contribuído muito com o Instituto Lado a Lado. Eu lembro que, há muitos anos atrás, a gente começou a discutir sobre cardio-oncologia, e hoje eu estou muito feliz de ver muitas organizações e muitas sociedades de especialidades falando de cardio-oncologia. Então, isso mostra o quanto é importante a gente fomentar essas discussões. E esse desafio que o Dr. Fábio trouxe aqui para a gente, ele pode ter certeza que o Instituto Lado a Lado aceita esse desafio. E esse o nosso DNA, é isso que a gente quer. Dr. Mangione, muito obrigado, né? O senhor foi um grande parceiro aí nosso nessa discussão de trazer a questão da Conitec, né? Foi um prazer enorme, né? E eu queria agradecer ao Carlos e o Will, né? Espero um dia ter esse encontro presencialmente, né? Mas, assim, online, fica aqui meu abraço. A Fernanda tem trabalhado muito junto de vocês, aí isso para a gente é muito bacana. E eu gostaria muito de fazer esse anúncio, né? E é sobre esse impacto, né, que vocês trouxeram, que eu quero contar a vocês, que o Lado a Lado inclui as valvopatias em sua agenda há 2 anos, e tem feito um trabalho ativo e sério para impactar as políticas públicas voltadas a essa doença. Neste ano de 2021, contribuímos significativamente para que o SUS incorporasse um procedimento para pacientes com estenose aórtica grave, que não podem ser operados, pois correm risco de morrer na cirurgia. Esse procedimento é o implante transcatéter, minimamente invasivo, chamado TAV. No relatório divulgado há 10 dias pela Conitec, que é a comissão que analisa e recomenda a incorporação ou não de medicamentos, procedimentos e tratamentos pelo SUS, os argumentos incluídos na contribuição do Instituto Lado a Lado, na consulta pública para a incorporação desse procedimento, foram citados 3 vezes. Isso é um ganho da sociedade civil. Saber que fomos ouvidos e que o nosso posicionamento influenciou a mudança na recomendação da Conitec, que inicialmente era a de não incorporar o TAV no SUS, é um resultado que merece ser celebrado por todos nós. No entanto, o mais importante é que ele comprova a importância da participação social na saúde e confirma que a nossa voz pode promover mudanças para melhorar a saúde da população. Esse foi um primeiro passo para que, no futuro, outros pacientes, além dos que correm risco de morte pela cirurgia, também possam ter acesso a essa tecnologia. Vamos trabalhar duramente para isso. Vou compartilhar com vocês o depoimento de um paciente que fez a substituição da válvula aórtica utilizando a tecnologia TAV. Isso aconteceu em meados de 2020, no auge da pandemia. O Cláudio Teixeira nos contou a sua experiência. Vejam o que aconteceu depois de apenas 120 dias dele ter passado por esse procedimento. Vamos assistir o vídeo. Meu nome é Cláudio Teixeira. Eu nasci na cidade de Campinas no dia 3 de março de 1948. Eu trabalho, tenho uma revenda de veículos. Quando chegou a pandemia, eu estava nos preparativos para fazer a cirurgia. Daí eu fiz uma pausa aí de 40 dias, mais ou menos, e fui fazer os exames para a cirurgia. Eu comecei a perceber que ele ficava muito ofegante, e quando ele dormia, ele tinha apneia, e qualquer movimento que ele fazia, ele se cansava muito,
ele estava muito apático. Aí eu comecei a me preocupar. A gente procurou um bom especialista dentro do problema que ele tinha, um bom hospital, e procuramos ver quais eram as alternativas para que fosse sanado o problema. E a equipe médica resolveu que não teria outra condição sem ser a cirurgia. E essa cirurgia poderia ser aberta ou fechada por catéter. Dentro de uma semana, eu marquei com o médico e fui fazer a cirurgia. Depois de uma semana, eu voltei normal a trabalhar, a exercer o que eu fazia antes. Agora, eu estou me sentindo tão bem que eu estou fazendo fortalecimento de pernas e braços para voltar a treinar no tênis. Impactante ver o ganho em qualidade de vida que ele teve. Seguindo o nosso trabalho de atuar em prol da saúde e da vida dos pacientes, é com muita alegria que anuncio que o Instituto Lado a Lado produzirá o documento guia sobre valvopatias no Brasil, além de apresentar o cenário da doença no país. Irá destacar como vive o paciente, identificar a sua jornada nos sistemas de saúde, desde o diagnóstico até o acesso aos tratamentos. Esse documento colocará luz em uma doença que, como vocês ouviram nesse workshop, pode ser confundida com sintomas naturais do envelhecimento. Vamos também destacar o seu impacto em pacientes jovens no Brasil, principalmente mulheres em idade reprodutiva, por consequência da febre reumática. A versão final deste documento estará pronta no primeiro trimestre de 2022, mas em setembro, durante a Semana das Válvulas Cardíacas, vamos divulgar como ele está sendo construído. O relatório da jornada do paciente produzido pelo Global Heart Hub, a Declaração de Consenso Mexicana de Valvopatia, coordenada pela PACO, e documento Rumo a um Futuro Saudável do Coração, desenhando um modelo para o diagnóstico, tratamento e gestão das valvopatias em adultos, produzido pela Heart Valve Voice, serão usados como inspiração para o nosso documento. Para essa atividade, contaremos com a curadoria de cardiologistas de nosso comitê científico e a participação de cuidadores, familiares e pacientes do Sistema Único de Saúde e da Saúde Suplementar. Ele será mais uma ferramenta para planejarmos nossas ações de advocacy e contribuir para que os sistemas de saúde possam destinar seus esforços e recursos para atender às necessidades de quem precisa na hora certa e trabalhar melhor a gestão dos recursos financeiros para que o equilíbrio econômico seja alcançado. O documento também ajudará na criação das nossas campanhas de conscientizações sobre as valvopatias. Mais uma vez, eu quero agradecer a cada um de vocês por participar desse workshop e por estar aqui com a gente. E cada um de vocês vão ser peças importantes na construção desse documento. Muito obrigado e um grande abraço. Muitíssimo obrigada, Marlene. A gente é que agradece, a gente como sociedade, e aí eu acho que eu falo, né, em nome de todos da mesa, todos os médicos, todos que estão nos assistindo agora. Parabéns por esse trabalho, parabéns pelo TAV, parabéns pelo guia, porque é uma conquista de vocês para a sociedade, para os pacientes, por uma saúde de melhor qualidade aqui no Brasil, né, para a gente ter esses sistemas de saúde. Então, hoje o Dr. Marcelo Sampaio falou muito sobre esse pacto, e a gente fica muito feliz de ver instituições como o Lado a Lado cumprindo a parte que cabe
aos institutos e associações. E o que é muito importante, a gente discutiu ontem muito sobre isso, é que a gente precisa atuar em rede. Né? Ninguém faz nada sozinho. Né? Enquanto a gente não tiver essa consciência e fomentar esse trabalho em rede, a gente vai continuar tendo que administrar doenças. E a gente aqui tem que promover saúde. Com certeza. Muito obrigada a todos vocês que participaram desse painel. Muito obrigada a você que está nos assistindo. A gente vai fazer uma pausa agora de 5 minutinhos para um intervalo, mas a gente volta com um painel muito interessante que é sobre o futuro das doenças cardiovasculares no Brasil. Lembrando que você que está nos assistindo, você pode participar, você pode enviar perguntas através ali do site, que a gente vai transmitir essas perguntas para os nossos painelistas. Então, daqui a 5 minutinhos a gente volta. Até já.